Igreja, nós vamos agora para o terceiro C, não é? O C do compromisso, não é? Nós aprendemos. O que é isso, Sérgio? Sérgio. Teu pai é Sérgio. Não é possível, porque ele me coloca aqui na apresentação. Vamos lá para o C do compromisso. É difícil encontrar. Só que eu vejo no Facebook, mas aqui. Foi você, João? Bom, compromisso. Coitado do Sérgio, mas vamos lá então. Olha, o Edson me perguntou em que time que eu estou jogando. Eu lá em casa costumo dizer o seguinte: eu não discuto mais. Eu já cheguei à conclusão de que quem manda é a mulher. Pronto, já assumi isso, né? Agora o problema meu é o seguinte: é que tem duas mulheres lá. Tem a minha esposa e tem a minha filha Estela. Então eu falei o seguinte: ó, você só decide qual que eu obedeço, porque às vezes uma manda fazer uma coisa e outra manda fazer outra. Aí não funciona, né? Mas brincadeira. Pessoal, compromisso. O que é o compromisso? Em geral, você fica aqui no lembra? Em geral, o tempo muda as coisas, ou abre os nossos olhos, não é? Geralmente é isso que acontece. Geralmente, antes de nos casarmos, nós, no namoro, nós nos entregamos de corpo e alma um ao outro, não é? Então, ai amor, eu gosto daquele sorvetinho, você vai até lá ainda. Agora aquela pamonha, você vai ter que Piracicaba com a pamonha, né? Pamonhas de Piracicaba. Aí depois de casado, eu gosto de pamonha, o problema é seu. Eu vou sair agora, daqui a pouco vai começar o jogo do Timão, do Santos, do Palmeiras, eu vou sair agora para comprar pamonha. Não dá. Casou com pamonha. Mas infelizmente, é a realidade. No namoro, no anseio de conquistar, você faz de tudo, né? Você se entrega. E quando vai passando o tempo, né? Depois de casado, como diz a frase, as coisas mudam. Não tem nada de errado nisso. Mudou na minha vida, claro. Nós falamos casamento tem que ser um eterno namoro. Claro que a gente sabe que muda, tem o trabalho, o tempo, o cansaço, os filhos. Mas também você não pode ir para o exagero de simplesmente abolir o romance e namoro do seu casamento, né? Não dá para ser aquele namoradinho, aquela coisinha, claro. Nós vamos envelhecendo, vamos assumindo mais responsabilidades, mas também não dá para esquecer tudo, não dá. E isso faz uma diferença enorme no compromisso, nesse ser, porque senão, com o tempo, isso vai acabando de uma maneira que o compromisso assumido corre risco. Então a gente tem que atentar para isso. Nós vimos aqui, dentre vários Cs, o C da comunicação, a importância de falar, mas a importância de ouvir também, de se transmitir, de se abrir, de conversar, de prestar atenção. Nós vimos à noite a questão do carinho, a intimidade, o sexo, a importância de manter acesa essa chama, né? A importância do homem dizer à mulher o quanto a ama, a importância de você estar não simplesmente vendo sexo, a intimidade no final do dia, à noite, a hora que apaga a luz na cama, mas a importância de você cativar e cultivar isso no primeiro minuto do dia, quando acorda, servindo um café, abraçando, beijando, se despedindo
durante o dia, chegando, para que naquele momento o cérebro, que é o principal órgão, possa estar unido e o nosso tanque emocional possa estar cheio, para que realmente possa haver uma entrega completa, né? E hoje nós vamos ver a questão do compromisso, que muitas vezes, hoje principalmente, infelizmente, no decorrer da caminhada, muitos vão deixando o caminho, né? Hoje nós vemos muitos casais que dizem: eu já não amo mais, né? Nós vemos também muitos casais que se dizem: eu amo, mas eu não consigo mais viver junto, né? Então, o tempo pode fazer com que pessoas se separem. E nós estamos aqui, porque o nosso desafio é permanecer juntos. Porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. E isso se chama compromisso, não é? Se eu falasse para você: procure se lembrar do início do namoro, talvez você não fosse lembrar da pamonha, mas talvez você fosse lembrar de algumas coisas que você fazia e deixou de fazer, não é? Cíntia, o que o Celso fazia que não está fazendo mais? Às vezes quando você lembra ele, eu gostava quando você fazia isso. Celso, Cíntia, o que você fazia para conquistar? A conquista, ela é eterna, ela é diária, ela tem que ser renovada, porque senão o compromisso acaba, né? O compromisso acaba, ele se perde no tempo, né? E o maior elogio que um marido pode fazer com uma esposa é tratá-la como você tratava antes, na hora da conquista. Mas infelizmente, depois que nós conquistamos, parece que virou propriedade, não? E aí você esquece. Não, você tem que conquistar e conquistar e conquistar. Esse é o desafio de amar, esse é o desafio de se entregar, esse é o desafio do compromisso, amém? Porque senão, acaba acontecendo frases assim, ó. Dá um link aí, Sérgio, por favor. Dinâmica do compromisso, do namoro à crítica. Então, eu não coloquei lá, mas está aqui, você vai receber. Entrega para cada casal, por favor. Eu acho que deve ter. Eu fiz uma confusão, era que eu tinha 50, era que eu tinha 100. Mas entrega para casal, depois você distribui. Puxa, querida, eu adoro fazer compras, né? No namoro. Não me importa de esperar enquanto você experimenta algumas roupas. Era assim, né? Olha quem que é essa? Dá essa risadinha para tu ver, a cara de menino de 13 anos, entendeu? Cara de safado, né? Desculpa, corta essa parte. Mas assim, era assim, Edson. Mas continua, né? E você fica tranquilo, né? Olha essa aqui, ó, no namoro. Sua mãe é uma pessoa muito agradável. Se ela fala muito, imagina, de jeito nenhum. Agora tem gente que é sogra, aqui, né? As mulheres, claro, querido, sua mãe tem ideias maravilhosas de como criar filhos. Basta olhar para você para ver como ela criou bem seus filhos. Agora, sim, querido, vamos comemorar o meu aniversário na casa de seus pais nestas férias. Inclusive ficaremos até o Natal. Quem aqui já, eu não vou dizer brigou, mas quem aqui já discutiu assim? Não, o Natal vai ser na casa da minha mãe, não, o Natal vai ser na casa do meu pai. Será que é só comigo ou acontece com vocês já também? Já aconteceu? Tá bom, estava preocupado, né? Mas assim, por que tudo isso? Porque às vezes lá atrás no namoro, essas coisas se encaixam mais facilmente, né? Porque você se nega, se entrega e tal. Agora, por que depois que casa, aquilo que você não falou, você quer começar a falar? Aquilo que você não negou, você quer começar a negar? Eu, quando aconselho jovens que vão se casar, eu falo: se você joga bola, joga bola. Ah, se ela reclamar, continua jogando bola. Porque muitas pessoas jogam sábado de manhã. Aí quando namora, a mulher começa a pegar no pé, aí para de jogar. Aí depois que casa, ela não pode jogar. Aí, não é? Então, mas o que acontece? Depois que engorda, ela está reclamando. Mas por quê? O problema é esse: você muda no namoro e depois não consegue manter. Mas o foco aqui é outro. Nós estamos falando de voltar ao romance para poder sustentar o compromisso, né? Não entra, Sérgio. Já dei essa. Amar é uma atitude, casar é um compromisso. Deus é maravilhoso. Hoje eu tomava café e conversava um pouco sobre essa palavra amar, né?
E eu falava, já pensando, poxa vida, como Deus é, eu estou falando algo que já está escrito para eu falar, né? Como Deus, Espírito Santo, não é coincidência, é Jesuscidência. Tudo na nossa vida é assim. O problema maior das pessoas hoje, quando eu digo assim, casais que dizem eu já não me amo mais, vou me separar. Casais que dizem eu amo, mas não consigo viver junto. É porque às vezes tem uma interpretação equivocada do amor. Porque pensam que amor é um sentimento, somente um sentimento. Que o amor é uma emoção, somente uma emoção. Mas amor é um sentimento, é uma emoção. Mas amor é principalmente uma atitude. Jesus morreu por todos, mesmo aqueles que o chicotearam e o cuspiram. Você consegue gostar ou amar alguém que te chicoteia e te cuspa na cara? Mas ele teve uma atitude de amar e morrer. Haviam 2 ladrões na cruz. Um, até o último minuto, zombando de Jesus. Mas ele morreu por aquele também. O outro falou, eu creio que o Senhor é uma pessoa boa. Não fez nada, não é injustiça o que estão fazendo. Eu posso estar contigo? Me leva junto para o céu. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo. É uma atitude. Então, quando você diz, eu não sei se eu amo. Você pense diferente. Eu vou tomar uma atitude de amar, independente do meu sentimento, da minha emoção, da minha condição, porque eu assumi um compromisso diante de testemunhas e diante de Deus, que eu estaria junto, até que a morte o separe. Então, se hoje você está aqui, eu sei que tem muitos casais que já estão pela segunda vez, eu sei disso, mas não importa. O passado ficou para trás, nem Deus se lembra. Hoje, você tem que estar junto e lutar para permanecer junto com essa pessoa que está ao seu lado, porque foi essa pessoa que Deus colocou para continuar essa jornada da sua vida. E isso se chama compromisso, não é? Eu falava para esse casal hoje pela manhã, com relação ao amor, me lembrava de um exemplo de um grande pregador, Billy Graham, um grande evangelista que pregou a palavra para milhões de pessoas, ainda está vivo, Senhor de idade. E uma vez num programa de entrevista, similar a esse de Jô Soares, quando ele entrevista alguém, perguntou àquele entrevistador: se o senhor, Billy Graham, acordasse um dia e descobrisse que o senhor não amava mais a sua esposa, o que o senhor faria? Aquele homem sabiamente respondeu: eu levantaria da minha cama, dobraria os meus joelhos e ficaria em oração ali, pedindo que Deus transformasse o meu coração e colocasse amor e atitude novamente de amar minha esposa. E dali não sairia enquanto isso não acontecesse. É um bom exemplo para mim e para você. Porque desistir é muito fácil, mas ninguém consegue viver sozinho. Você vai desistir e vai se sentir só. Vão ser outros problemas. Por isso, assuma o seu compromisso, invista e resista ao tempo. Mas um minutinho, você olhar para o lado dessa pessoa que vai dizer que ama, fique à vontade, viu? Pode dar até um selinho, viu? É isso aí. O pessoal está gastando batom aí, viu? A mulherada vai lá para o fundo repassar o batom agora. Amar é uma atitude, casar é um compromisso, né? O dicionário nos diz que se comprometer é obrigar-se. É uma obrigação. Tem escolha. A escolha era antes. Antes você podia escolher casar ou não casar. Agora você escolheu. Agora é compromisso. Agora é obrigação. Agora é responsabilidade. Agora é se negar. Agora é se vira nos 30. Engole o sapo aí e continua andando. Não tem mais esquema. Não tem mais o que fazer. A realidade é essa, né? Agora, quando você tem Deus, isso se torna muito mais simples. Quando você permite que Deus, essa terceira pessoa, o Espírito Santo, esteja junto, fortalecendo essa união, as coisas são mais simples. As coisas se tornam mais práticas. Graças a Deus por isso. Então, é assim, você tem que considerar o seu relacionamento uma responsabilidade permanente. Porque se você perder a percepção do compromisso, dessa responsabilidade permanente, o seu casamento vai se tornar uma crise permanente. Porque você vai sempre ficar com a possibilidade de um atalho, de uma saída.
E se você falar, não, é um compromisso, eu quero chegar ao final da minha vida, da vida da minha esposa juntos. E aí você começa a mudar as suas atitudes, o seu modo de pensar. Porque é assim, você tem que aproveitar a vida. E Jesus nos diz que a vida tem que ser uma vida em abundância. Não dá para viver pela metade. Então joga fora as coisas que estão atrapalhando o relacionamento. Você tem um compromisso de permanecer junto. Não perca tempo com picuinha, com coisas que vão ficar simplesmente trazendo guerra, trazendo incômodo. Viva em paz, assuma esse compromisso, ore a Deus, converse, se comunique, invista na intimidade, para que você possa ter uma vida em abundância, um casamento em abundância. Amém. E assumir esse compromisso a vida toda. Amém? Amém. Resista ao tempo, não é? E agora eu já estou aí no final. Algumas dicas para nós mantermos um compromisso e resistir ao tempo. A primeira delas, acorda, Sérgio, entra. Sérgio, eu tive que bater um papo com o pai dele, né? Você faz gente boa, viu? Muito bacana. Respeito, né? Respeito. Para que nós possamos assumir o compromisso, é importante que nunca se perca o respeito. E se foi perdido, peça perdão, restabeleça o respeito e coloque de volta dentro da sua casa. Respeito. Respeito significa ouvir, dar atenção, não simplesmente não bater, não gritar, não xingar. Tudo isso também é respeito. Não bater, não agredir com palavras, não maltratar, não menosprezar, não ignorar. Isso tudo é respeito. Como respeito também é dar atenção e ouvir a opinião do cônjuge. Irmãos, eu não tenho dificuldade, não tenho orgulho nenhum em dizer que eu não tomo nenhuma decisão sem consultar minha esposa. Graças a Deus por isso. Porque ela enxerga às vezes coisas que eu não enxergo. Ela tem percepção e sentimentos que às vezes eu não tenho. E ela me ajuda muito. Então respeito é tomar as decisões juntas também. Porque quando você toma a decisão sozinho, às vezes você quebra a cara. Amou a Kátia como namorada, não foi? Hoje você a está amando como esposa. Amém? Mais importante, você tem que amá-la com amor cristão. Você tem que fazer tudo o que for possível, porque é responsabilidade sua caminhar junto em direção ao céu. Você não pode ser uma pedra de tropeço. Você tem uma responsabilidade com Deus. Kátia, você amou como namorada. Você amou como esposa, e agora você a ama com amor cristão. Você tem que edificar a vida dele. Isso é responsabilidade. Então, você, esposa, tem que caminhar e ajudar o seu marido em direção ao céu, porque nós somos responsáveis pela vida espiritual também um do outro. Por isso que eu falo, marido, se você não tem ido à igreja, vai à igreja com a sua esposa. Esposa, se você não tem ido à igreja com o seu marido, vá à igreja com ele, porque é assim que se constrói um lar de verdade. As coisas são muito difíceis, mesmo na igreja, quanto mais fora da igreja. Às vezes a igreja é um lugar que você vê um monte de coisa errada. Graças a Deus por isso, porque todo mundo é pecador. Não adianta você falar, não vou na igreja porque tem as coisas erradas. É assim mesmo. A arca de Noé era o lugar onde havia vida, né? Tinha um fedor enorme lá dentro. Você já imaginou um monte de animal fazendo sujeira o dia todo lá? 40 dias. A turma só estava lá dentro. Não era por causa da tempestade lá fora. E era o melhor lugar, porque era o lugar onde havia vida. Só a vida em Cristo Jesus. Tenha responsabilidade. Caminhe junto com a sua esposa nos caminhos de Deus. Responsabilidade. E o último agora, Sérgio. O último não, é o quinto. Renovação. Agora você vai fazer o seguinte, ó, presta atenção. Ergam as mãos esquerdas. Ergam a mão direita dele. Como é a música do Padre Marcelo? Mas não é isso. É que eu lembrei agora. Erga a mão esquerda. Quem tem aliança
quem não tem vai ficar com a mão erguida. Pode ficar, quem não tem fica. E você vai receber uma agora simbólica. O Edson trouxe aí algumas alianças, né? Porque, olha, presta atenção. Presta atenção. O que nós vamos fazer agora rapidamente aqui, que eu quero terminar daqui 5 minutos, presta atenção. Vai ser fazer aquele compromisso ali, renovação. Todos receberam? Todos receberam? Tem alguém ali que está sem? Amém? Eu não sei aí a questão do tamanho, tá? Acho que ajudou aí o tamanho, né? Vai ver. Eu perguntei para o Maurício se ia ter que devolver ou não. Você ganhou um brinde aí. Se foi do seu tamanho, melhor ainda. Um brinde não, um presente. E gentilmente o Edson Carlos trouxe aí, pensando já nisso. Agora eu também não tenho. Irmãos, presta atenção agora, silêncio, para a gente poder acabar. Você vai pegar a aliança. Olha, vem aqui, Ale. Você vai pegar a aliança, tirar do seu dedo. Você vai entregar a sua para sua esposa. Todos, claro. Você acha que só eu vou estar pagando aqui esse mico aqui? Não é mico não, nós vamos fazer algo muito sério. E a esposa vai entregar para o marido e o marido para a esposa. Tem uma frase aqui, é bem curta. Presta atenção aqui, ó. Não sai? Então você coloca a mão na mão dela e ela coloca a sua mão. Amém? Não sai, tem algumas que não sai, só sai com sabão. Na morte arranca, né? Amém. Pessoal, agora é sério. Renovação. O que nós estamos fazendo agora é algo simbólico, mas que tem um peso e um valor enorme. Nós vamos renovar os nossos votos. Nós vamos renovar o compromisso que nós assumimos um dia. Alguns há mais de 50 anos, não foi, irmão? 60? Qual foi o dia? Amém. Eles casaram no dia da fundação do Corinthians. Amém. Irmãos, agora silêncio. 26 de dezembro de 53. Jéssica casou há quanto tempo? Cadê a Jéssica? Que dia que você nasceu? Esse dia que você casou? Tem tantas outras datas aqui, não é? Mas você agora vai fechar os seus olhos agora, em silêncio. E você sabe a data do seu casamento, que tenha sido no cartório, tenha sido na igreja. Você vai lembrar uma data que marcou o dia que você assumiu o compromisso. Talvez alguns possam estar dizendo: eu não me lembro do dia que eu assumi, porque eu nem me casei ainda. Faça isso agora, assuma esse compromisso. E você vai ficar com a aliança da sua esposa na mão e ela com a sua. Vocês vão juntar as mãos e vão repetir essa frase, com os olhos fechados. E nós vamos fazer uma oração bem curta diante de Deus, bem curta. E nós vamos dizer assim:
Agradecemos a Deus por ter nos unidos. E em sua providência pedimos que mantenha sua mão sobre o nosso casamento. Amém. Vale um eu te amo e um beijinho, amado. Pode, mas é para mim, para ela. Para ele. E agora você coloca a aliança na mão dela e ela na sua, viu? Enfim, casados, viu? Mais um selinho aí, viu? Oh, aleluia! Amém! Glória a Deus! Glória a Deus! Obrigado, Deus. Esteja conosco. Renovação e o último ali agora. Entre companheirismo. Companheirismo. Além de você estar ao lado do seu melhor amigo, o Geninho tem 3 minutos que engordou 200 gramas, não sai mais. Aí ele colocou ali errado. Não é. Irmãos, o último aqui. Respeito, amizade, planejamento, responsabilidade, renovação, companheirismo. Maridos e esposas comprometidas são companheiros que sempre se ajudam. Um companheiro ajuda o outro. Não atrapalha, não prejudica, não impede, não escraviza. Um companheiro ajuda, promove, alimenta, supre, se entrega, se doa. Isso que nós temos que ser para que o compromisso possa permanecer. Ninguém sabe, mas o primeiro homem que, talvez ninguém sabe, alguns sabem, mas aquele primeiro homem que escalou o Everest, ele chegou lá e quando ele chegou lá, ele chegou junto com um companheiro. Aquele nativo que o ajudou na sua escalada ao Monte Everest. E quando ele chegou lá, ele gravou a bandeira, tudo, mas na descida ele caiu. E aquele nativo, aquele companheiro, foi que o sustentou nas cordas, para que ele não morresse e o nativo também não morresse. Companheirismo é isso. Um ajuda o outro, um sustenta o outro, um carrega o outro. Não é? E o interessante é que quando aquele homem desceu, foram entrevistar, aquele primeiro chegou lá, mas foram entrevistar o nativo também. Porque o fato chegou às notícias. E aquele homem, quando foi perguntado, em vez de se exaltar, de olhar para si, ele disse, quando perguntado, por que você fez isso e tal, e em vez de ele crescer, ele disse, eu fiz o que eu tinha que ser feito. Porque companheiros ajudam companheiros. Casamento é assim, compromisso é assim. Marido ajuda esposa, esposa ajuda marido, porque é companheiro. Porque em determinados momentos, um vai enfraquecer, um vai cair, um vai tropeçar, e o outro tem que estar lá para ajudar. Um vai adoecer, um vai passar por crise, um vai passar por desemprego, um vai passar por doença, e o outro tem que estar ali. Por isso que está junto, porque somos companheiros. Amém? Eu vou terminar passando um vídeo aqui, já que a turma ontem voltou no retrô. Esse vídeo, nós vamos encerrar com ele, é bem curtinho, é uma música. É uma música secular, que é tema de um filme, que ajuda muito em tudo que foi falado, quando nós falamos principalmente do compromisso e da renovação. Talvez a maioria de vocês tenham assistido. É um filme que se diz Como Se Fosse a Primeira Vez, o nome dele. É uma moça que perde a memória. Quem assistiu o filme aqui? Levanta o braço. Agora quem abaixo? Agora quem não assistiu? Levanta o braço. Então é o seguinte, você tem uma dica de filme, chama Como Se Fosse a Primeira Vez. Você vai ver o trailer. Pessoal, mas por que eu estou passando esse filme? Porque compromisso, carinho, comunicação, casamento, é isso. O filme fala de uma moça que sofreu um acidente e perdeu a memória. É o que os médicos chamam daquela memória curta. Ela se lembra do pai, do irmão, mas ela não se lembra do dia anterior. E no filme, aquele moço que se apaixona por ela, ele conquista ela e vive um dia. Quando chega no final do dia, ela vai dormir. No dia seguinte, ela acorda e não lembra dele.
é um exemplo para mim e para você. I'm Lucy. Oh, Henry Roth. Nice to meet you. Amber is the color of your energy. The only problem is... Morning. What is going on? About a year ago, Lucy was in a terrible car accident. She lost her short-term memory. She won't remember him tomorrow. You and I are actually seeing each other. Don't worry, you're not going to suffer any short-term memory loss. But was your head shaped like an egg before she hit you? Now, the guy who's afraid of commitment I just want to try something that'll help her remember me. It's a videotape. During this reenactment, you will be played by Ula. Aloha! Sorry about your brain. is going to extremes. Okay, pal. When she stops, just let her pet you and look cute. Okay, here she comes. Smile. Why is she not slowing down? Uh-oh. To get the girl. Do you have any idea who I am? I've never even met you. Adam Sandler. It's gonna be all right, Luce. Don't call me Luz. I barely know you. Sweetie, you're sort of dating him. Sorry, I'm not better looking. Drew Barrymore. Okay, this is her. Pretend you're attacking me so she pulls over. What do you think you're doing? Coming over here, taking our pineapple. Help me, please. I'm getting your big ass. Oh! Oh! Go! Ah! Enough. Are you okay? Yes, okay, yes. I'll be right back. Hey, No, come here! no. 50 first dates. Amber is the color of your energy. Finalizando, principalmente o compromisso não importa as coisas que aconteçam, não importa se assim como no filme, muitas vezes nós perdemos a memória, nos esquecemos das coisas boas que nós assumimos um dia, que nós falamos, não importa. O importante é você, a exemplo do que a palavra de Deus nos diz, fazer nova todas as coisas. Renove a sua união. Renova o seu compromisso. Mesmo que talvez aquela pessoa que está aí ao seu lado não é com certeza a pessoa certa, perfeita. Não faz mal. A perfeição tem que ser no relacionamento e não na pessoa. Invista. Deixe de fora aquilo que está estragando, aquilo que está prejudicando. E faça nova todas as coisas. Renove. Assuma a sua responsabilidade. E se lembre. Comunique-se, aumente a intimidade, o carinho e, principalmente, assuma o seu compromisso. Amém? Fique de pé. Agora você ainda vai ter tempo para a piscina e nós vamos só voltar e passar a palavra para vocês. Tá bom? Senhor Pai, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esses dias que aqui estamos, Pai. Obrigado pelos momentos. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, pelo Teu amor. Obrigado, Pai, por cada casal. Queremos estender esta bênção, Senhor, sobre cada filho que ficou lá em São Paulo, Senhor. Sobre cada parente, sobre cada amigo. Queremos estender a bênção, Senhor, sobre cada irmão da igreja. Cada pessoa que agora veio a nossa lembrança, ao nosso coração. Nos ensina, Senhor, a continuar a nossa jornada, o nosso compromisso em amor, Pai, com essa pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado. E nós te agradecemos, Pai, orando em nome de Jesus. Amém. Somewhere over the rainbow,
way up high. There's a land that I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney tops. That's where you'll find. Hoje tá muito mais calor que ontem. Vai, pessoal, que vai descer no próximo, dá licença. Ó, vamos sentar todo mundo aí, ó. Tira de 2 ângulos aí. Vamos sentar todo mundo aí. Tira vários. Birds fly over the rainbow. Why they don't like it? Aqui, ó, todo mundo aqui, ó. Vem, bolinha. Viu, André? Depois você desce. Aí você tira ali. Someday I'll reach upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, where you cross the chimney top. That's where you'll find me. Where over the André, tô só filmando, tá? Você tira. bluebirds fly. Vai ser duas, vai ser duas. Birds fly. Não vai, vamos sentar. Ah, Camisa contra sem camisa. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh why can't I? Quem é que vai passar? Aqui, a promoção. Dá 40 pra levantar depois. Eu não vou se tirar, pastor, eu não vou tirar essa foto. dois, três e...